Salve galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é pintura automotiva. Então, atendendo a vários pedidos de vocês relacionados ao tema pistola de pintura versus compressor de ar, hoje eu vou falar especificamente sobre um ponto que tem sido recorrente no canal aí, que é a escolha da pistola de pintura dimensionada ao compressor, especialmente ao fato das mini pistolas, como essas aqui, pequenininhas, e as pistolas convencionais, como é o caso desse modelo aqui, um dos mais tradicionais do mercado aí, que é o famoso HVLP, LVLP 827, mas sem entrar em muitos detalhes a respeito dos revólveres em si, das pistolas de pintura, que eu já, inclusive, trabalhei extensamente isso nos vídeos anteriores relacionados ao tema da pintura e compressores de ar. Hoje eu vou abordar para vocês as diferenças entre os modelos mini pistolas de pintura e os modelos das pistolas de pintura convencionais para pinturas hobbyistas, pinturas em casa e com compressores de ar ligeiramente pequenos, até 100 litros de reservatório. Além, obviamente, da diferença de tamanho das duas pistolas e da diferença de peso, a gente tem duas diferenças importantes aqui que já fazem parte do uso de uma ou outra pistola de pintura, ou seja, isso vai te auxiliar a escolher qual pistola de pintura se adequa melhor ao teu cenário, se é uma mini ou se é uma pistola de pintura convencional um pouco maior. Ambas as pistolas que eu tenho aqui, elas possuem as 3 regulagens básicas para você fazer uma boa atomização do produto que você está aplicando, seja ele tinta, verniz ou fundo, que é regulagem de entrada de ar, regulagem de leque e regulagem de vazão de fluido. Então, as duas vão funcionar perfeitamente para uma pintura de alto padrão de acabamento. Primeira diferença básica entre as duas aqui: o leque de uma mini pistola de pintura ele é ligeiramente menor do que o leque de uma pistola de pintura maior, obviamente pelo fato do tamanho do bico e da capa de ar que a gente tem em uma e outra, e isso também interfere no consumo de ar de uma pistola de pintura maior para uma pistola de pintura menor. Normalmente a pistola de pintura menor vai ter um consumo de ar muito mais baixo do que uma pistola de pintura convencional. Aí já dá para a gente fazer o primeiro link do vídeo aí, a primeira conexão. A conexão com o seu compressor de ar. Se você tem um compressor de ar de 25, 50 litros, o ideal é que você utilize uma pistola de pintura menor, uma mini pistola de pintura. Por quê? Porque não vai faltar ar e você não vai ter problema eventualmente até de pressão no momento do uso da pistola de pintura. Isso prejudica o teu acabamento final, prejudica o teu trabalho. Em paralelo, uma pistola de pintura maior, como é o caso dessa daqui, ela vai consumir mais ar e vai esgotar mais rapidamente o ar do teu compressor. Então, por isso que para compressores pequenos, de até 100 litros já dá para você usar tranquilamente uma pistola maior. Mas eu adoto como parâmetro o compressor de 100 litros porque ele é normalmente o divisor de águas entre alguém que vai pintar com mais frequência e alguém que vai pintar em casa com menos frequência, que tem mais espaço para guardar um compressor e tem menos espaço. Então o ideal para compressores pequenos, 24, 50 e até 100 litros aí para fazer pinturas pequenas em casa, é uma pistola de pintura menor, porque ela consome menos ar, te dá o mesmo padrão de acabamento de uma pistola maior e vai te atender perfeitamente com mais comodidade e também mais tranquilidade relacionado ao compressor. Se é compressor de 24 litros, minha opinião é para você utilizar sempre uma mini pistola de pintura, uma pistola de pintura que tenha consumo de ar menor do que uma pistola que tenha um alto consumo de ar como essa daqui, porque teu compressor vai sofrer bastante, ele vai ficar ligado praticamente 100% do tempo. Isso não é adequado.
O peso para você eventualmente também pode ser um fator crucial para você escolher entre uma e outra. Uma mini pistola é muito mais leve do que uma pistola de pintura convencional, do que uma pistola maior. E até mesmo pelo fato do tamanho do caneco ser menor, você tem menos peso do produto que você está utilizando. Essa pistola aqui ela entra muito mais fácil em áreas de difícil acesso, como é o caso dos cofres do motor, onde você precisa de um grau de precisão bem legal para aplicar o produto e você precisa fazer com que tua pistola de pintura entre facilmente em cantinhos e em áreas difíceis de você entrar com uma pistola de pintura maior. Aqui fazendo mais um gancho, uma diferença para vocês aí. Olha a diferença do tamanho do caneco das duas pistolas de pintura. Isso aqui se traduz, no momento que você está fazendo uma pintura, numa economia de produto e numa economia até de produto na hora da limpeza da tua pistola de pintura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você está fazendo um retoque de um carro, um retoque localizado, um retoque bem pequeno. Não entrando no mérito do tamanho do bico, do leque da pistola, que um é maior, outro é menor, não entrando nesse lance do leque da cobertura aí, que obviamente com uma mini pistola de pintura você vai ter um grau de precisão maior do que com uma pistola de pintura convencional para fazer um retoque. Eu entro no fato do produto que você está utilizando. Eventualmente você erra um pouco a mão para você catalisar e fazer diluição, enfim, você desperdiça mais produto utilizando um caneco maior e você tem uma economia maior de produto com um canequinho menor, tá? Isso principalmente para a gente que está começando, para a gente que não trabalha com isso todo dia. O desperdício de produto é algo que acontece regularmente e com frequência quando a gente está aprendendo a pintar, mas é algo que você contorna facilmente depois com o teu aprendizado e erro. Então é muito mais fácil você trabalhar com um canequinho menor, com um pouco menos de produto aqui e esgotando praticamente em todas as vezes o conteúdo do produto que você colocou aqui, do que colocar produto demais aqui e ter que jogar fora numa pistola de pintura maior, tá certo? Ambas as pistolas elas sugam o produto 100% aqui, ele vai esgotar 100% por serem pistolas de gravidade. Agora, já que eu comentei um pouquinho sobre o leque de uma e de outra, eu vou entrar no aspecto prático das duas pistolas. Bom, suponha que a gente tem aí um retoque para fazer, tá? Como eu já trabalhei em séries do canal onde eu explico passo a passo como fazer o retoque de uma pintura, obviamente no retoque eu preciso de uma precisão maior na cobertura da área que eu estou pintando na peça e eu preciso também eventualmente de um leque menor do que uma pistola de pintura convencional me proporciona. Então, consequentemente, na prática, uma mini pistola de pintura para fazer um retoque ela é muito melhor. Então eu vou ter um grau de precisão maior no momento que eu estiver trabalhando o retoque, eu vou ter uma área de cobertura menor e mais precisa no momento que eu estiver fazendo esse retoque, e eu vou ter uma economia de produto também por eu utilizar um canequinho bem pequenininho. Vai ser mais fácil de eu limpar e de eu trabalhar com uma pistola dessa aqui. Pô, Rodrigo, o tamanho de bico que essas pistolas têm aí. Normalmente as mini pistolas de pintura vão ter um bico até 1.0 milímetros. Isso significa uma névoa mais fina e uma taxa de cobertura menor. Então, basicamente, o que você vai avaliar é o serviço que você vai executar e qual pistola de pintura você vai precisar mais. Então, assim, você vai fazer uma pintura completa num para-choque, por exemplo. Na maioria dos casos você consegue trabalhar tranquilamente com uma mini pistola de pintura. Todavia, você talvez trabalhe um pouco mais devagar do que se você utilizar uma pistola convencional, pelo fato da cobertura da peça, o fato do tamanho do leque. Então, poxa, vou pintar um para-choque, um para-lama esporadicamente, cara, vai numa mini pistola de pintura que vai te atender perfeitamente. Poxa, eu vou pintar um carro inteiro, vou pintar todo dia, vou pintar uma porta, vou pintar um capô, pintar um teto. Vai numa pistola de pintura maior, porque o leque é maior e vai trabalhar melhor do que uma mini pistola de pintura. Eu levo sempre para o lado automotivo da coisa, pois é o meu dia a dia. Então existem muitas pessoas, muitos inscritos no canal que me perguntam sobre pinturas, por exemplo, de instrumentos musicais. O que é melhor? É melhor você trabalhar com uma mini pistola de pintura. Poxa, precisa de um compressor grande? O ideal é que você tenha um compressor um pouco maior para você suprir legal a tua pistola de pintura e ele não ficar acionando toda hora
gastando mais energia, inclusive. Então, se você vai fazer esporadicamente, só uma vez ou outra na tua casa, aí, poxa, compra um compressorzinho pequeno que atende bem. Todavia, se você for trabalhar com isso no teu dia a dia, fizer parte da tua rotina, mesmo que não seja o foco do teu negócio, você vai atuar profissionalmente, pega um compressor de 100 litros ou um pouco maior. Agora, poxa, Rodrigo, vou pintar meu carro inteiro em casa, vou fazer trabalhos aí para minha família, vou abrir uma pequena oficina de retoque, de funilaria e pintura. Você vai precisar de uma pistola de pintura grande convencional como essa aqui, pelos fatores aí que eu já mencionei anteriormente no vídeo. Então essa daqui que vai te dar uma gama maior de serviço. Você vai trabalhar tanto pintura, aplicação de verniz, aplicação de fundo em peças inteiras com essa pistola aqui. Ela vai pintar mais rápido do que uma mini pistola de pintura. Pô, Rodrigo, eu acho essa pistola aí de metal muito pesada. Qual que é a alternativa para uma pistola mais leve aí? Já mostrei no canal, inclusive na descrição do vídeo tem um material super completo a respeito dos vídeos que eu falo sobre pistolas de pintura e compressor de ar, mas em específico aí a gente tem em mãos também da Arprex a Eco 21, que é uma pistola de pintura com um padrão de tecnologia que engloba o fator peso, e o corpo dela é um material semelhante ao plástico, resistente tão quanto uma pistola de pintura convencional, porém ela é muito mais leve. Poxa, Rodrigo, tem um compressor de ar pequeno de 24 litros, 30 litros, qual que é a pistola que eu vou utilizar? Vai de mini pistola. No canal aí também já abordei o tema extensamente e tem inclusive aí também um review da PPK4 da V8 Brasil para vocês conferirem aí o leque, todos os detalhes de uma mini pistola de pintura vocês vão conferir nesse review. Eventualmente você vai comprar outra marca, comprar outra pistola. Não tem problema, se adequa perfeitamente a qualquer tipo de mini pistola que você vá comprar no mercado aí. Eventualmente um detalhe ou outro, uma regulagem ou outra vai faltar ou vai ser um pouquinho diferente, todavia os aspectos básicos aí, que é o que interessa para a gente, que é o consumo de ar, padrão de utilização, leque e produtos que você pode utilizar e acabamento final, eles vão ser muito semelhantes aos vídeos que vocês encontram no canal, que vocês podem conferir, seguindo as minhas dicas de pintura. E mais uma dica legal para vocês aí, muitas pessoas falam em separar pistolas de pintura, em ter uma pistola de pintura para verniz, outra para tinta candy, outra para verniz com flake. Eu não acredito muito nisso, pessoal, porque o que determina aí você utilizar a tua pistola de pintura em todas as ocasiões na tua oficina ou na tua casa é uma coisa fundamental aí, que é a manutenção e a limpeza dela. Então você não precisa necessariamente ter uma pistola de pintura só para trabalhar com flocos, como é o caso de vernizes pigmentados aí e tintas candy, basta você seguir à risca o processo de limpeza criterioso do teu equipamento de pintura, tá? Então, o que é ideal aí? Se você tiver condições, investe num kit de escovas específicas para limpeza de pistola de pintura. A maioria, para não dizer todas, as pistolas de pintura que eu tive contato até hoje e que estão disponíveis para venda no mercado, são pistolas que possuem uma única escova para fazer a limpeza. Então, com essa única escova, você dificilmente vai conseguir entrar, por exemplo, nesses furinhos aqui, que são muito pequenos, do chifrinho da tua máquina aqui. Então, aonde que se depositam algumas cargas que podem dar uma diferença mínima na pintura, uma pigmentação que se desprenda aqui quando você estiver utilizando um verniz, enfim, depois da limpeza ou entupimento. São, normalmente, esses orifícios menores. Então, você tenta fazer a limpeza da maneira como eu menciono nos vídeos de pintura automotiva aí, e também se você sentir necessidade, o que eu acho bem legal, você comprar um kit de escovinhas aí para fazer a limpeza específica de outras áreas onde a escova convencional que veio para a limpeza da tua pistola de pintura não funciona, não entra. E fazendo um relato pessoal e até mesmo um desabafo no vídeo, não sei para vocês, mas para mim trabalhar com PFV, preto fosco vinílico, é muito chato em qualquer pistola de pintura, porque a limpeza ela é muito mais chata de você fazer do que, por exemplo, uma limpeza de um fundo ou de uma tinta PU ou de qualquer outra tinta.
Então, para concluir o vídeo aí, uma não substitui a outra, todavia existem serviços onde é mais fácil você trabalhar com uma mini pistola de pintura, como também existem serviços que é mais fácil você trabalhar com uma pistola de pintura no padrão, no tamanho convencional. Então você deve ter em mente dois pontos principais aí. A peça que você está pintando, o tamanho da peça que você vai pintar, ou que você vai pintar na maior parte dos seus serviços, também o compressor de ar que você tem para utilizar a tua pistola de pintura. Então aí fica a seu critério dimensionar o compressor de ar à pistola ou a pistola de pintura ao seu compressor de ar. E a última dica que eu dou para vocês é procure sempre pistolas de pintura com as 3 regulagens, ou pelo menos com regulagem de leque e regulagem de fluido, para você ter um alto padrão de acabamento. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu gostei aí, pois isso me ajuda a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo para você. Participe do canal aí enviando suas sugestões no campo comentários, que sempre que possível eu vou trabalhar em material novo, em conteúdo, priorizando as sugestões que você está me mandando, tá certo? Um forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau!